Aleluia, irmãos. Já estava com saudades, irmãos. Aleluia, não estava domingo. Retornei de viagem. Né? Os discipuladores estavam falando para mim, né? Não, pode ficar um pouco mais, pastor, nós pregamos. Né? Eu disse, não carece, pode achar que eu volto. Quero pregar. Não, os irmãos são uns amor, sem dúvida nenhuma. E uma grande alegria poder estar de volta. Nós estamos iniciando o nosso ano de 2026. E hoje quero responder, vou iniciar respondendo uma pergunta. Vou ter que largar meu cronômetro, porque eu não tenho muito tempo para pregar. Mas eu já vou te dar o tema da palavra de hoje. A palavra de hoje é aprender ou só questionar. É sobre isso que eu quero ministrar. Mas antes de ministrar isso, e também não sei se vou conseguir completar toda a palavra hoje, eu vou responder uma pergunta, que eu achei ela importante, e vou precisar responder nos 2 cultos, é óbvio, né? Talvez seja a sua pergunta também, em algum momento você se perguntou, ou talvez em algum momento foi a sua dúvida, talvez ainda é a sua dúvida. E a pergunta que me fizeram foi a seguinte: pastor, quem não dizimar vai para o inferno? Ou então perde a salvação? Eu achei uma boa pergunta, né? Obviamente, nós estamos falando sobre primícias, e sobre ofertas, e sobre aquisições, e às vezes é uma boa pergunta, é uma boa dúvida, porque às vezes tem pessoas que elas dão o dízimo, porque elas têm medo de ir para o inferno, só por causa disso. Elas dizem, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. E aí, obviamente, elas estão dando, mas estão dando com o coração errado. E, em compensação, tem outras pessoas que dizem, já que eu não vou para o inferno, então eu não vou dizimar. E pronto, né? Para que eu vou dizimar, se uma vez que eu não vou para o inferno? E aí, então, é melhor eu não dizimar. Porque uma vez que eu não vou para o inferno, então para que eu vou dar o meu dízimo? E eu achei interessante essa pergunta, né? Porque era uma boa dúvida sobre isso. Eu não vou perguntar para você o que você acha, para não ter problema de uns dizerem uma coisa, outros outras, mas eu realmente quis trazer essa pergunta para mim estar respondendo para você. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre isso é que salvação é uma coisa e reino é outra. Então, o dízimo e a oferta, elas não interferem na sua salvação, mas interferem no reino. Amém? Então, é importante que você realmente preste atenção para você compreender isso. Então, a primeira coisa, eu quero mostrar para você isso, de uma maneira rápida. Deixa eu ver se eu larguei meu cronômetro. Eu não larguei. Obrigado, Jesus, por me fazer esquecer. Olha só. Essa é a primeira coisa. Então, a palavra, ela menciona sobre salvação e reino como 2 coisas diferentes. Se nós acharmos que as 2 coisas são a mesma, então agora nós podemos interferir, isso interfere na nossa interpretação, no nosso conhecimento da palavra e vai interferir também na nossa vida. Então, nós sabemos essas diferenças, é fundamental. Diga comigo assim, salvação é uma coisa, ela é eterna. Reino é outra coisa, tem uma duração de 1000 anos. Então, isso nós precisamos ter claro, porque a salvação ela é eterna. Então, uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Uma vez que você se tornou filho, você é filho para sempre. Você não perde. Mas pastor, e se eu voltar às práticas do mundo, e se eu não dizimar, não, você não perde. Uma vez filho, filho para sempre. Por quê? Porque a decisão de te tornar filho foi de Deus. Ele decidiu fazer de você um filho. A todos são filhos? Não. A palavra menciona que filho é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esse se torna filho. Aqueles que não creem em Jesus, não creem que Ele é o único caminho, ele não é salvo. Ele é uma criatura, mas ele não é salvo. Então, uma vez que nós crermos em Jesus, nós nos tornamos filhos.
E uma vez que nós somos filhos para sempre. Não importa o que façamos, somos filhos. Agora, podemos agradar o coração do Pai e podemos desagradar. Podemos reinar os 1000 anos ou podemos ficar fora. Então, a graça, ela realmente envolve todos esses quesitos. Você é salvo pela graça. Amém? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Agora, a graça, ela também não pode se tornar vã. Paulo, ele diz que ele trabalhou mais do que todos os outros, porém não ele, mas a graça que operava na vida dele. E aí ele se tornou frutífero. Então a graça, ela se torna frutífera. Essas são as obras que já estão preparadas de antemão para que andássemos nela. Projeto para mim Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, há boas obras pelas quais eu e você fomos criados para manifestarmos aqui na terra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a graça me capacita a andar, manifestar essas boas obras, nas quais já estão prontas. Então a graça faz isso, e quando eu manifesto essas boas obras, então eu vou entrar no reino. Caso contrário, eu estou fora. Então o reino, ele é algo que você irá conquistar. Então um filho obediente vai reinar. Um filho desobediente vai ficar fora. O reino é 1000 anos. Então isso precisa ficar completamente claro para você. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender a perca da salvação. Acham que perde a salvação. Mas acredite, não perde. Então, eu vou te citar um exemplo. Eu tenho meu filho, Jonathan, agora. Minha esposa vai ter mais um filho. O nome dele vai ser Davi, um menino. Amém, aleluia, irmãos. Amém. Então, veja bem. Não importa o que o meu filho faça. Ele sempre vai ser meu filho. O meu pai está aqui. Então, eu tenho certeza, eu falo isso diante de Deus, e a minha mãe está aqui. Teve muitos momentos que eu dei muito prazer para o meu pai e para a minha mãe. Vamos falar só de alegria hoje. Dei muito prazer ou não dei? Dei, né? Me ajuda aí, pai. Algumas vezes eu dei alegria. Melhorar. Mas eu dei muitas tristezas. Dei. Fiz coisas que eu não deveria. Andei em lugares que eu não deveria. Falei coisas que eu não deveria. Tive atitudes que eu não deveria como um filho. Mas eu nunca deixei de ser um filho. Isso se chama paternidade. Então veja bem, uma vez que o Senhor decidiu te fazer filho, você agora é filho para sempre. Agora, uma coisa eu posso te contar com certeza, era muito melhor quando eu dava alegria. Por quê? Porque eu tinha recompensa quando eu dava alegria. Mas, quando eu não dava alegria, eu dava problema e frustração, eu precisava ser corrigido. E fui. Deus seja louvado por isso. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós também vamos precisar de correção. E isso interfere para o reino. Então veja o que nos fala João, capítulo 1, verso 12 e 13. Eu quero mostrar para você primeiro claramente sobre o reino e salvação. E depois eu vou chegar no dízimo. Deixa eu ver se eu estou falando e respondendo para as pessoas certas. Tem alguém aqui que quer reinar com Jesus 1000 anos? Aleluia! Então você está no lugar certo. Estou ensinando para as pessoas certas. Hoje quero trazer uma palavra de ensino. Em nome de Jesus. Amém? João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, foi um presente, não foi adquirido, deu, é um presente, essa é a graça. O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qual o nome? No nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de... Presta atenção, quando você creu no nome de Jesus, quem te deu o poder de se tornar filho de Deus? Foi Deus, foi da vontade dele. Não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, uma vez que você creu em Jesus e o confessou como seu único Senhor e Salvador, e você nasce de novo, que você se torna filho, você é filho para sempre. Agora, uma vez que você é filho, tem as boas obras que estão preparadas para você manifestar de antemão. Amém? Bom, agora o reino é outra coisa. Sim, o reino é 1000 anos. Lá em Apocalipse capítulo 20, você vai ler todo, eu não posso ler todo o capítulo, mas você vai perceber lá que Satanás ele será preso junto com seus demônios por 1000 anos. Será selado, e por 1000 anos eles não poderão sair de lá, porque nesses 1000 anos haverá o reino de Cristo aqui na terra. Então, quem vai reinar com Jesus? Aquele filho que for obediente. Então, aquele filho que não for obediente vai ficar fora do reino? Vai. Aquele que não andar nas boas obras vai ficar fora do reino? Claro que vai ficar. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para manifestarmos boas obras. Então, veja bem, Mateus capítulo 7, verso 21. Diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus ele está deixando claro, ele está dizendo, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, não é na eternidade. A salvação ela é eterna, mas o reino tem duração de 1000 anos. Então Jesus está dizendo, olha, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, nem vai participar do reino. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, sim. Qual é a vontade de Deus? Que você manifeste as boas obras que estão prontas de antemão. Amém? Bom, vamos seguindo. Projete para mim Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. Estou te mostrando a diferença. Nos diz o seguinte: e acrescentou Jesus. Aqui é um dos ladrões que estão crucificados com Jesus. Você sabe, Jesus está crucificado no meio, tem 2 ladrões, um à esquerda, um à direita, um zomba de Jesus e diz, ué, você não é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que destruiria o santuário, então desce daí, salva-te a ti mesmo. E o outro diz, ei, para com isso, o que você está falando? Nós estamos aqui porque merecemos, fizemos errado, estamos aqui, mas ele nada fez, é inocente. E aí então ele diz, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele está dizendo, Jesus, eu reconheço quem tu és, reconheço que tu és o Filho de Deus, reconheço que tu és o Messias, e eu reconheço que tu és a raiz de Davi, que realmente vai estabelecer o trono eterno. Eu reconheço isso, e eu sei que virá o teu reino. E quando você vier no teu reino, lembra-te de mim, porque eu quero estar nele. E aí então, Jesus responde para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No reino? Não. No paraíso. Por que que no reino não? Porque ele não tem obras para manifestar. Ele se arrependeu da vida que ele tinha no último instante. Ele foi salvo? Sim. Então uma pessoa ela pode viver a vida dela completamente de uma maneira destruída. Se no último instante ela crer em Jesus e o invocar, será salvo? Sim. Essa é a graça. A questão toda é saber qual é o último instante. Talvez não tenha oportunidade de ter o último instante. Ele teve. Então o Senhor Jesus está dizendo, hoje você estará comigo no paraíso, não no reino. No paraíso. Amém, irmão? Você está entendendo? Bom, agora, deixa eu te falar algo. Vou te mostrar mais uma diferença e aí depois eu vou te explicar sobre o dízimo. Respondendo a pergunta. Eu quero que fique claro para você a diferença entre reino e salvação. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao 15 diz assim. Um pouco antes disso, Paulo está dizendo, eu lancei o fundamento, qual não há nenhum outro. Jesus Cristo é o único fundamento. E aí ele segue falando, contudo. E aí, um pouquinho antes disso, ele diz, cada um cuide como edifica. E aí no verso 13 ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará obra de cada um,
pois o dia, qual dia? O dia do tribunal de Cristo. A carta está sendo escrita para a igreja de Corinto. Não está sendo escrita para a população de Corinto, é para a igreja de Corinto. E ele está dizendo, olha igreja, você está edificando. E o dia do tribunal de Cristo, o dia que você vai estar diante de Cristo, esse dia vai demonstrar, esse dia, se aquilo que você edificou foi ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará, vai passar pelo fogo. Então, pedras preciosas, prata e ouro, pelo fogo purifica. Mas madeira, palha e feno, queima e se extingue. Olha só agora a partir do próximo verso. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se você edificar com ouro, prata e pedras preciosas, manifestar as boas obras que já estão prontas de antemão, obviamente você vai ter um galardão. Qual é o galardão? A recompensa. Qual é a recompensa? Os 1000 anos. Reinar 1000 anos com Cristo. Bom, seguindo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Qual dano? Vai ficar fora do reino. Esse é o dano. Não vai reinar com Cristo os 1000 anos. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, veja bem, vai perder a salvação? Não. Continua sendo salvo. Porém, perde a recompensa. Perde o quê? O reino de 1000 anos. Minha irmã, você está entendendo? Bom, agora, aonde entra o dízimo? Aqui. Sobre perder a salvação, não perder. Então diga comigo assim, se eu não dizimar, eu não vou perder a salvação. Mas, pode ser mais forte, mas o reino, bom, fica assim, é outra história. Vou te explicar agora. Lucas capítulo 16, verso 10. Ao 13 diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então deixa eu te falar algo, Jesus já está dizendo, se você esperar para dizimar e ofertar quando você tiver muito, mas você não é um dizimista ofertando quando tiver pouco, você é infiel. Agora, se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também, porque não é a quantidade, mas é uma questão de coração. Segue. Se, pois, não vos tornastes fiéis nas aplicações das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, aquilo que não é seu, quem vos dará o que é vosso? Então, deixa eu te explicar algumas coisas aqui. Primeiro, as riquezas terrenas são de uma origem injusta. Por quê? Porque tudo aqui na terra jaz o maligno. Nós vivemos em um mundo caído. Então, quando nós dizimamos, nós consagramos. E aí, então, ele está dizendo, olha, se eu não for fiel nas coisas injustas aqui terrenas, eu não for justo, eu for injusto, eu não for um dizimista, um ofertante, quem vai me confiar a verdadeira riqueza? Então deixa eu te falar, qual é a verdadeira riqueza? Por quem Jesus morreu na cruz? Por quem Jesus morreu na cruz? Por quem? Você é a verdadeira riqueza. Nós somos a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a igreja. A igreja é a verdadeira riqueza. O reino de 1000 anos é a verdadeira riqueza. Essa é a riqueza. E aí Jesus está dizendo, olha, se não for fiel nas riquezas injustas, de uma origem injusta, quem vai confiar a verdadeira riqueza? Você veja aqui, aqui Jesus está explicando o pensamento contrário, porque muitas vezes nós pensamos assim, não, agora eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer os cursos, eu vou agora me tornar um líder, vou me envolver, e aí o Senhor vai me prosperar. Às vezes o pensamento é esse, porque aí quando não vem o recurso financeiro, a pessoa pensa, mas Senhor, eu estou fazendo tudo certo,
eu não falto culto, não falto célula, estou fazendo curso, sou líder em treinamento, eu quero ser um líder. E aí, por que não está acontecendo? É porque, na verdade, a resposta é o contrário. Ele está dizendo que quanto mais eu for fiel nas riquezas injustas, terrena, financeiramente, dízimo e oferta, mais ele vai confiar a verdadeira riqueza, que são pessoas, que são vidas. É o contrário. E ele segue, veja bem, é o mesmo texto que ele segue dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então ele está dizendo, olha, não tem dois senhores, há um só. Ou o dinheiro e as riquezas, ou o Senhor e as riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, deixa eu te falar algo. Aí nós entramos na parte dos dízimos. Então, aquilo que eu ganho de uma origem injusta, que é terrena, natural, recurso natural, é injusto. Se eu não for fiel sobre as riquezas injustas que eu ganho, que fazem parte da terra, quem vai me confiar a verdadeira riqueza? Ele não vai. Por quê? Porque se eu não estou disposto a dizimar e a ofertar das coisas terrenas, que vão ficar aqui todas, eu não sou um bom mordomo das coisas que Ele tem me dado. Se eu não sou um bom mordomo daquilo que Ele tem me dado, como eu posso querer que Ele me dê o reino? Como que eu posso querer que Ele me dê o reino de 1000 anos para mim reinar com Jesus? Não vai me dar. Então, você está entendendo? Então, o dízimo não perde a salvação, mas interfere no reino. Certo? Interfere. Eu sei que, eu já coloquei um texto aqui, porque dízimo é sempre uma questão que as pessoas têm, às vezes, dificuldade de falar, dificuldade de entender e dificuldade para tudo. Você entende? É interessante, porque quando você vai falar em dízimo e oferta, a pessoa já diz assim, não vou lá naquela igreja, porque lá só fala sobre dinheiro. É verdade. Não é que nós falamos só sobre dinheiro. É só porque o Deus dela ainda é o dinheiro. O Senhor dela ainda é o dinheiro. Então eu não tenho problema sobre falar sobre dinheiro, porque Ele não é o meu Senhor. O meu Senhor é Jesus, então eu posso falar deliberadamente. Por isso que eu falo, você é obrigado a dar o dízimo, você não é. Você é livre. Você é livre. Você é obrigado a ser um ofertante, você não é. Você é livre. Mas hoje eu estou te ensinando que isso vai interferir para o seu reino. Estou te ensinando. Eu não quero que você faça por obrigação. Então eu estou te ensinando, se você não é um dizimista, e você é filho, você vai perder o reino? Não, você vai perder a salvação? Não vai perder a salvação. Não vai. Pode ficar em paz. Uma vez que você é salvo para sempre. Agora, se você quer reinar, bom, agora interfere. Porque se você não é fiel nas riquezas injustas, é realmente porque o Senhor da sua vida é as riquezas. E não Deus. Eu sei que daí algumas pessoas dizem, mas Jesus, isso era na lei. Eu já respondi essa pergunta há um tempo atrás. E não vou responder ela hoje, posso responder em outra oportunidade. Os dízimos antes da lei. O primeiro homem que deu o dízimo foi Abraão. Abraão foi o primeiro homem que foi justificado pela fé. E ele foi o primeiro que deu os dízimos. E ele foi obrigado a dar? Não. Ele decidiu dar. Por isso estou dizendo que você não é obrigado. Os dízimos é da lei também. Porque sustentava a tribo de Levi. Mas os dízimos é depois também. É na graça, Jesus fala sobre os dízimos, claro que fala. E eu quero mostrar isso para você e eu vou encerrar a resposta. Porque eu preciso pregar. Amém, irmãos? Aleluia. Mateus 23, 23. Diz assim. Jesus está com os escribas, está com os fariseus. E ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, eles são rigorosos no dízimo. Dão dízimo de tudo. E ele continua: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, eles têm o que? Negligenciado, não feito, não praticado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé.
E ele diz, devis, porém, fazer estas coisas. Qual? A justiça, a misericórdia e a fé. Ele está dizendo, devis, porém, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Sem omitir aquelas. Sem omitir é sem parar. Sem negligenciar. Sem deixar de fazer aquelas. Quais aquelas? Os dízimos. Então Jesus ele não aboliu os dízimos. Jesus está dizendo, olha, você precisa praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Sem deixar de dizimar, como era de costume. Amém, irmãos? Então deixa eu dizer a resposta de uma maneira clara, embasada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se você não dizimar, você não perde a salvação. Está tudo certo. Uma vez que você é filho para sempre. Agora, se você não dizimar, isso interfere para o seu reino. Porque você não está sendo fiel nas riquezas de origem injusta. O Senhor não vai confiar a você o reino. Amém? Aleluia. Espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. Espero que no segundo culto eu me demore menos. Também, para explicar. Mas, irmãos, você não deve ter medo de falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre dinheiro. Eu sei que essa semana eu fui questionado por algumas coisas, sobre alguns escândalos. E realmente nós não gostamos, nos entristecemos com qualquer um deles. Mas eu quero dizer para você que isso não pode interferir na sua fidelidade, na sua decisão de reinar. Não deve. Você precisa definir. Por quê? Porque a palavra ela é imutável. Imutável. Ela não muda. Deus ele não muda. Essa é a nossa segurança. Deus ele é imutável. Ele nunca mudou. Ele continua sendo o mesmo. E jamais mudará. Então a nossa segurança é sempre a palavra. Então, antes de qualquer coisa, irmão, estude a palavra. Estude a palavra. Você sabe que, às vezes, irmãos, me mandam bastante vídeos e perguntas, não tem problema, eu leio as perguntas e sempre que puder eu respondo. Vejo também os vídeos que posso. Mas, o que às vezes eu fico pensando, é porque os irmãos, em vez de procurar uma resposta sobre alguma coisa que eles ficaram com dúvida, ou às vezes algumas coisas que eles não concordaram que eu preguei. Às vezes acontece, né? Então, os irmãos dizem, não concordei, e você é livre para não concordar, mas você precisa concordar com a palavra. Essa é a verdade. E aí, o que acontece? Aí os irmãos, às vezes, você é livre, irmão, faz o que você quiser, mas eu acho isso interessante, estou te ensinando hoje, porque 2026 nós vamos voar. Espero que você vá comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira já vamos ter reunião para líder em treinamento. Não se atrase. Você líder em treinamento, não se atrase. Porque pode ser que você chegue e a porta esteja fechada. E haverá choro e ranger de dentes. Estou brincando. Volta para cá. Estou te ensinando. Exatamente isso. Esse é um foco. Fugiu a linha de raciocínio. Você estava falando sobre o quê? Você não estava prestando atenção no que eu estava pregando, né? Então, veja bem, irmãos. Por que tudo isso é importante na sua vida? Para que você pratique. Você realmente tem uma vida de prática da palavra. E aí, os irmãos, agora voltou aqui, os irmãos, em vez de eles procurar na palavra dúvida que eles tiveram, não concordei bem com isso, e olharem para ver o que a palavra explica, eles olham 10, 15, 20, 30, sei lá, quantos pregador que eles olham. Procurando alguém que concorde com ele. Então, irmão, você vai concordar com tudo. Esse é o grande perigo. Por quê? Porque se você procurar no YouTube, você vai encontrar um satanista dizendo que quem é satânico vai para o céu. E você vai dizer, olha ali, podemos adorar Satanás então. Você entende? Então esse é um perigo. Se você quer conhecer e saber sobre algo, ou tirar dúvidas, faça isso na palavra. A palavra ela não se contraria. Por isso aprenda a ler a palavra. Leia a palavra. Cheque tudo aquilo que eu pregar, cheque na palavra. Não fique checando em vídeos por aí que você vai olhar. Mas cheque na palavra. Sabe, ouça, minha pregação fica gravada, ouça, olhe os versículos. Se você discordar, me mande no privado, pastor, não concordei com esse texto aqui, me explique ele melhor. Eu vou te explicar pela palavra.
mas leia a palavra. Amém, irmãos? Por quê? Porque agora eu vou pregar. Você pode ser aquele que quer aprender, ou você pode ser aquele que só quer questionar. Isso é uma realidade. Deus, Ele quer nos levar para um novo nível. Mas para um novo nível, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. É interessante porque Paulo, ele escreve, ele diz, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. E me tornei homem. Deixa eu te falar um negócio. Presta atenção nisso. Esse ano de 2026, eu quero que realmente ensinar você a ser igreja de verdade. Não que nós não sejamos, mas sejamos os praticantes da palavra. Não só aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam de uma maneira mais intensa. Ah, pastor, significa que eu não estou praticando? Você está, mas eu quero dizer que o Senhor vai nos levar para um novo nível. E esse novo nível eu quero que você vá comigo, amém? E isso é importante. Então, para você ir para um novo nível, você precisa desejar. Então, é como alguém que está jogando videogame. Então, veja bem, uma pessoa que nunca passa de um nível, ela cansa de jogar. Eu acho que por isso que eu não gosto de joguinho. Por isso que eu não gosto de videogame, eu acho. Porque quando eu era criança, eu não conseguia passar de nível. Eu acho que era isso. Sabe o que empolga alguém que está jogando videogame é passar de nível. Sabe? É o desafio. Então, presta atenção. Toda vez que o Senhor quer nos levar para um novo nível, haverá desafios. O Senhor quer nos levar para um novo nível. Nesse novo nível, nós chegarmos, haverá desafios que irão nos fazer crescer. Então, você precisa desejar esse novo nível. O Senhor quer te dar, o Senhor quer te levar. Você precisa querer ir. Amém? Você está disposto? Então, veja bem. O Senhor quer te dar a revelação da palavra. Você quer a revelação da palavra? Aleluia. Como que você vai ter a revelação da palavra? Um novo nível. Lendo mais. Conhecendo mais, se aprofundando mais. Investindo mais tempo na palavra, com a palavra. Quando você sai da sua zona de conforto. Qual outra maneira? Quem quer ser íntimo de Deus, diga amém. Então agora você precisa desejar essa intimidade, porque o Senhor já te chamou. Então Jesus, quando Ele escolhe os 12, lá em Marcos capítulo 3, Ele diz que escolheu 12 para estar com Ele. Então o Senhor escolheu você para estar com Ele. Você precisa querer estar com Jesus. Então isso obviamente precisa levar você a desfrutar da companhia do Pai. Você precisa estar disposto a aprender, em vez de questionar. Eu vou te citar um exemplo. Aqui. Se não der tempo de pregar tudo hoje, eu concluo semana que vem. Uma criança, ela vai para a escola. E ela chega na escola, eu não sei agora em que série que ela vai estar, mas a professora ensina para ela que 3 vezes 5 é 15. Então, aquela criança, ela olha para a professora e diz assim, por que, professora, 3 vezes 5 é 15? É uma boa pergunta. E aí a professora, ela vai explicar. Porque certa vez, inventaram a matemática. A matemática é exata. Criaram a tabuada. E desde que existiu a matemática, desde que existiu, 3 vezes 5 é 15. E sempre será assim. Porque foi definido pela matemática que 3 vezes 5 é 15. Aí aquela criança, ela aprendeu, ela disse, ok, professora, muito obrigado. Então agora, quando ela vai fazer uma prova, alguém perguntar para ela, quanto que é 3 vezes 5? É 15. Quando ela ouve alguém ali perguntando, não sei, ela vai dizer, é 15. Ela cresce agora praticando 15. Ela vai fazer a prova, e lá vai cair a tabuada, 3 vezes 5, ela vai responder o quê? 15. Porque ela aprendeu o que é? 15. Mas ela perguntou? Sim. Questionou? Sim. Mas ela queria aprender. Agora que ela aprendeu, ela definiu praticar. Ela vai praticar a tabuada. Para o resto da vida dela, 3 vezes 5 é 15.
Porque ela compreendeu, perguntou, e agora ela vai praticar aquilo que ela aprendeu. Mas ela podia ser uma questionadora só. E ela perguntava para a professora, por que 3 vezes 5 é 15? E a professora responder, porque essa é a tabuada. Desde que criaram a matemática, números perfeitos, foi criado dessa maneira e sempre será assim. Mas ela não quer aprender, ela diz, eu discordo. Para mim não é um bom resultado 15. Deveria ser um outro resultado. E a professora pergunta para ela, qual resultado? Ela diria assim, eu não sou obrigada ou obrigado a aceitar que seja 15. Porque eu sou livre. E para mim 3 vezes 5 é o número que eu quiser. Bom, agora, ela quer aprender? Não. Ela só quer questionar. Só isso. No fundo, ela não entendeu, não concordou. E eu tenho algo para dizer. Ela, presta atenção, ela concordando ou não, 3 vezes 5 é 15. E vai ser sempre assim. Por isso, deixa eu te falar um negócio assim. Quer você concorde com a palavra ou não, ela sempre será a verdade. Absoluta. Sempre. Sempre. Aquilo que diz a palavra é imutável e é uma verdade absoluta. Então você pode dizer, eu não concordo. Tudo bem, mas isso não vai mudar a palavra. Ela continua sendo assim. Não concordo com a graça. Tudo certo, mas a graça vai continuar existindo. E vai ser como ela é, até vir o reino do Senhor e depois a eternidade. Então, deixa eu te falar algo. Concordar ou não revelou quem a professora é, mas revelou quem o aluno é. Então, nós concordarmos ou discordarmos da palavra, não revela quem Deus é, mas revela se nós cremos ou não cremos, se nós praticamos ou não praticamos. Então, muitos querem o Pai, querem aquilo que é do Pai, querem desfrutar daquilo que é do Pai, mas não querem estar na sua presença. Não estão dispostos a aprender. Gastam as suas vidas dissolutamente. Então, deixa eu falar algo para você. Que Jesus, quando ele veio nos ensinar, além de nos salvar, pagou pelos nossos pecados, aplacou a ira de Deus, ele veio nos ensinar a ter uma nova vida. Então, todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. 1 João 4 diz que tal qual ele é, nós somos neste mundo. Então, Jesus ele veio nos ensinar a ter um estilo de vida. Eu posso agora aprender e praticar, ou eu posso negligenciar. Então, eu quero mostrar para você hoje na palavra, que haviam pessoas que elas iam até Jesus, e elas só questionavam Jesus, mas elas não estavam dispostas a aprender. Mas tinham outros que iam até Jesus e elas queriam aprender. E uma vez que elas aprendiam, elas queriam praticar. Isso é real? É. Então, toda vez que você olhar para a palavra, você vai perceber que, fariseus e escribas questionavam Jesus, duvidavam de Jesus, falavam de Jesus, mas não estavam dispostos a aprender. E nós precisamos definir na nossa vida, se nós estamos dispostos a aprender com Cristo, aprender com a palavra, ou se nós só somos questionadores. Então, nós podemos questionar tudo, claro que sim, mas uma vez que a palavra nos diz, essa é a verdade absoluta. Amém? Você crê que a palavra é uma verdade absoluta? Amém? Então, devemos praticar. Aprender com ela e praticar. Eu quero usar um capítulo todo para falar sobre isso. Que está lá em Lucas capítulo 15. Projete para mim o verso 1 e 2. Que diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Queriam saber dos ensinos de Jesus. Eles estavam encantados porque Jesus estava explicando as Escrituras. E é interessante porque quando Jesus falava, ele falava com autoridade. Porque ele é a própria palavra. E aí então agora os publicanos e os pecadores, eles estavam indo para ouvir Jesus, porque eles tinham ouvido a fama de Jesus, e eles iam até lá porque eles queriam aprender com Jesus.
queriam estar com Jesus, queriam também os milagres, é óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja bem, aqui nós podemos encontrar os fariseus e os escribas, e os publicanos e os pecadores. E Jesus, então, ele passa a mostrar 3 parábolas. E essas 3 parábolas ele está explicando tanto para os publicanos, como para os pecadores, como para os escribas e para os fariseus. Mas a questão toda é, presta atenção, não é o quanto Jesus quer ensinar, mas é o quanto você está disposto a aprender. Isso define os seus dias. Então, eu preciso aprender e praticar, não só questionar. Eu posso questionar? Claro que sim, e até devemos, se não entendemos algo. Mas uma vez que a palavra nos diz e nos traz uma clareza, nós precisamos ser aqueles que praticam. Então Jesus, ele lhe propôs a primeira parábola, que é da ovelha perdida. Você já ouviu essa parábola? Eu não vou poder ler elas todas, a não ser a última. Mas eu vou citar. Então, ele cita a primeira parábola. E ele diz o seguinte, nela. Então lhe propôs Jesus esta parábola. E ele começa a falar: qual entre vós, que tendo 100 ovelhas, uma não se perde, deixa 99 no aprisco, vai em busca daquela que se perdeu, e quando encontra, coloca sobre os seus ombros, volta e dá uma grande festa, reúne os amigos, dá uma grande festa, porque encontrou a ovelha. Ele diz exatamente isso. Haverá mais festa no céu, quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos. Por que ele está falando isso? Porque os fariseus e os escribas, eles estão dizendo: olha ali, como que ele está falando com os pecadores? Como que ele está falando com os publicanos? Os publicanos eram a pior raça que havia. Você sabe que eu fui pesquisar uma coisa dos publicanos, nem todos os publicanos eram judeus. Havia publicanos romanos também. E eles eram odiados, por quê? Porque eles enganavam o povo, eles eram malvados, cruéis, enganavam eles, roubavam deles. Então era um povo totalmente odiado. E os pecadores viviam uma vida dissoluta, sabe? Totalmente fora, desregrada das leis. E aí agora, os publicanos e os fariseus, e os escribas, eles estavam dizendo: olha só, ele fala com os publicanos, senta com os pecadores, não pode ser o Cristo que nós estamos esperando. E aí Jesus está dizendo: olha, há mais festa quando um publicano desses e um pecador se arrepende, do que 99 que não precisa de salvação. Porque eu vim para salvar o perdido. Então ele propôs essa parábola para mostrar para os publicanos, para os fariseus, e os escribas, que Jesus veio para salvar o perdido. Mas também ele está mostrando: ei, eu sou a graça. Eu sou aquele que todos os povos serão abençoados com as bênçãos de Abraão. Porque lá em Gálatas diz que todos nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão em Cristo Jesus. Então nós não éramos povo, mas nos tornamos povo em Cristo Jesus. E ele está mostrando tudo isso. Ele está dizendo: olha, a ovelha perdida, ela precisa, na verdade, ser encontrada. Eu vim para encontrar esses também. Esses que vocês rejeitam, eu vim para encontrar eles. Então agora ele está falando para os fariseus e os escribas, sim. E aí, eu fico pensando, eles entendendo. E eles dizendo: ah, tá. Fico imaginando, né? O fariseu e o escriba estufando o peito e dizendo: muito bom. Então pode pregar para eles mesmo, porque eles são os pecadores, eles são os perdidos. Nós somos os 99 que estamos salvos. E aí Jesus continua com uma próxima parábola, que é a segunda, que está lá, não precisa projetar ela, que está lá no verso 8. E ele diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E o segmento é: quando encontra, chama seus amigos e dá uma festa porque encontrou. Mas presta atenção, aonde é que está perdida a dracma? Dentro da casa.
Então agora, Jesus está dizendo para os escribas e fariseus, vocês estão perdidos dentro da casa. Vocês são da casa, é verdade. Vocês são judeu. Eu vim para os judeus me rejeitaram. É verdade, vocês são da casa, mas vocês não estão percebendo. Vocês têm valor? Sim. É uma dracma. Mas estão perdidos dentro da casa. Então agora ele está mostrando, veja bem, eu vim achar, e ele segue. Nessa parábola ele diz, e quando encontra, há uma grande festa. Porque há uma festa quando pecadores se arrependem. E aí ele está dizendo, olha, aquele publicano e pecador, ele é um ovelha perdido. A graça está alcançando eles. E quando um se arrepender, é uma grande festa. Mas eu vim para os judeus também. Eu vim para os da lei. E quando um de dentro da casa, ele está perdido. Você está perdido. Ele está dizendo, vocês estão aqui na lei, mas vocês estão perdidos. Mas eu vim para encontrar vocês também. E quando um de vocês crer em quem eu sou, também haverá uma grande festa no céu. Amém? Então, essa é a segunda parábola. Ele está mostrando para eles que há judeu que está perdido, e realmente, porque todos são salvos pela fé, crendo em Jesus. Mas que Jesus veio também para o de fora, e que precisa de salvação. Mas aí eles não estão entendendo ainda. Não conseguem ver, porque eles não conseguem ver os sinais, e nem reconhecer quem Jesus era. E nem que Jesus veio revelar um novo nome, que é o de Pai. Jesus veio encontrar o perdido, veio encontrar o pecador, o publicano, mas ele também veio encontrar aquele legalista que está perdido, que se perdeu dentro da casa, que está lá. E aí ele está colocando agora os dois no mesmo nível. Os dois. Ele está dizendo que quando um judeu, que é de dentro da casa, da lei, ele se converter e crer em Jesus, ele se torna filho. E quando um outro que não é fariseu, não é escriba, não é conhecedor da lei, se converter, também se torna filho. Então agora, Jesus está ensinando para os 4 tipos de pessoas que estavam reunidos. Para os publicanos, para os escribas, para os fariseus e para os pecadores. Ele está ensinando para os 4. E aí agora, eles não entendem isso completamente. Mas deixa eu explicar algo para você. Projete para mim 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então veja bem, Jesus está dizendo, nele, em Cristo Jesus, todos se tornarão filhos. E todos nós fomos chamados por um só Espírito. Amém? Mas eles não estão entendendo. Então ele vai para a terceira parábola. E a parábola diz o seguinte, continuou. Lucas 15, 11. Projete para mim Lucas 15, 11. Só 15, 11. Continuou. Deixa eu explicar algo para você aqui, para você compreender a ligação disso tudo. Por que que Jesus agora, ele conclui com a terceira parábola do filho pródigo? Porque agora Jesus quer revelar para eles que eles têm um pai amoroso. Agora, Jesus está querendo mostrar que Deus é um pai amoroso. E está mostrando isso na parábola do filho pródigo. Porque eles não estão compreendendo. Mas tudo isso, veja bem, as 3 parábolas, é porque Jesus precisa responder a eles, ensinar. Porque os publicanos e pecadores foram para ouvir. E os fariseus e os escribas somente para questionar. Mas Jesus, ele fala das 3 parábolas. Note que na primeira parábola, depois que eles estão ali reunidos, a Bíblia diz, então lhe propôs Jesus esta parábola. E ele fala da parábola do filho da ovelha perdida. Quando ele vai falar da segunda, ele diz ou. Então ele está dando um outro exemplo agora. Ou. Ele continua a parábola. Ou. Está dando mais um exemplo. Na terceira parábola, ele diz continuou. Então significa que as 3 são uma continuação, porque Jesus está ensinando tanto o fariseu, quanto o publicano, quanto o pecador,
e o escriba. Amém? Bom, eu sei que você já ouviu diversas vezes essa parábola do filho pródigo. Mas eu quero te mostrar hoje algumas óticas para você entender ela melhor. Porque Jesus está falando de duas alianças aqui. A primeira é a da lei. E a segunda é da graça. Mas ele está mostrando também dois tipos de filho que não conhecem o pai. Diga comigo assim: eu sou um filho que quero conhecer o meu pai. Então, presta atenção, não basta você saber que você tem um pai. Você precisa conhecer. Você sabe que você que está aqui, você pode ser que você não tenha não tenha filhos ainda. Mas um pai com certeza você teve. Você sabe que talvez você pode não ter convivido com ele, mas você teve um pai. Por quê? Porque você nasceu. Para você nascer, precisa de um homem e de uma mulher. Talvez você pode ter sido criado pelos seus avós, pode ter sido criado somente pela sua mãe, pode ter sido criado pelos tios, eu não sei. Mas eu te dou uma certeza, você teve um pai. A questão é que quando alguém não conhece o pai, sempre lhe falta algo. Sua vida nunca é completamente preenchida. Por quê? Porque falta paternidade. A paternidade ela é fundamental. E hoje quero mostrar para você exatamente sobre isso, sobre você aprender sobre isso. Então, todos nós aqui, nós já compreendemos que nós temos um pai. Amém? Deus é teu pai, amém? Amém. Agora, você precisa conhecer o pai. Porque Jesus mostra agora, nessas duas alianças, aqui, nessa parábola, que há dois filhos, mas que nenhum conhece o pai. Mas que eles precisam conhecer, e Jesus está mostrando, Deus é um pai amoroso. E nós precisamos saber disso, entender isso e desfrutar disso. Por isso que Jesus chama 12 para estar com eles. E eu creio, presta atenção, eu creio que o próximo nível que o Senhor quer nos levar é um nível de intimidade, de busca, de relacionamento, de palavra, de revelação, para que realmente nós sejamos transformados de glória em glória e a nossa mente seja renovada pela palavra. Mas isso nos remete à intimidade, relacionamento. Então não basta você saber que você tem um pai, você precisa desejar ter um relacionamento. Talvez você possa dizer, mas o pai que eu tive aqui no mundo, eu não tive relacionamento, me abandonou, me deixou, mas eu quero te mostrar hoje, nessa parábola, que Deus é um pai bom. Ele ama você. Ele não te deixa, não te abandona. Ele cuida de você. Porque Ele é o pai amoroso que talvez você sempre buscou. Isso é fundamental, E aí, ele fala então que... vamos ler toda a parábola. Não é muito longa. Meu tempo está avançado, não dá. Sabia que ia acontecer isso. Mas no segundo, eu vou ler e vou concluir tudo. Se você quiser ficar para o segundo, haverá espaço para você. Então, continuou. Então Jesus, ele continua, ele diz, certo homem tinha 2 filhos. Os 2 eram filhos, sim ou não? Sim, porque ele está dizendo, ele tem 2 filhos. 2. E certo momento, o mais novo, e presta atenção, o novo é o da graça. O novo é o da graça. O novo é aquele que creu em Jesus e ele é o filho mais novo. A lei é antes. A graça veio por meio de Jesus. E aí, ele chega para o pai e diz, olha, dá-me aqui a parte dos bens que me cabe. Mas presta atenção, deixa eu te mostrar algumas coisas que são interessantes nessa parábola. Eu sei que você ouviu ela várias vezes, mas abre o seu coração para ouvir. Ele diz, dá-me os bens que me cabem. Mas ele reconhece que os bens não são dele. Os bens são do pai dele. Ele está dizendo, eu quero os bens que me cabem. Sim, eu sei que aqui nós podemos dizer, e não está errado, que ele desejava a morte do pai, porque a herança é dividida antes, é só depois da morte do pai. Sim, é verdade. Mas ele está dizendo, olha, quando o senhor morrer, eu vou ter bens.
hoje são do Senhor, dá aqueles que me cabem. E o pai deu, dividiu os haveres, deu para ele, que essa parte que te cabe, está aqui. A Bíblia diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, que o pai tinha lhe dado, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens. Diga todos os seus bens. E ele viveu uma vida dissoluta. E aí quando ele consumiu tudo, acabou tudo, não tinha mais nada, houve fome. E ninguém dava mais nada para ele comer. Ele tinha fome, mas ninguém dava comida. E aí então, ele foi e se agregou com um daqueles cidadãos da terra. E é interessante, porque um cidadão da terra envolve mundo, se agregou lá, e aquele homem sabia que ele era judeu, e judeu, o pior serviço que era cuidar de porcos, e ele diz, vai lá e cuida dos porcos. E ele foi, se submeteu à pior coisa que podia acontecer na vida dele. E ali ele desejava se fartar com as alfarrobas. Alfarrobas são as vísceras de animais. Se você não sabe o que é alfarrobas, você procurar, clicar, né, quando você tem a Terry Strong, você clicar lá, né, no original, são as vísceras, os órgãos internos de animais. E eles davam por porco, nem aquilo davam. E aí, ele diz, puxa, caiu em si. Ele diz, puxa vida, eu tenho um pai. Veja que ele não esquece que ele é pai, que ele tem um pai. Ele sabe, mas ele não conhecia o seu pai. Por isso que ele quis viver a vida dissolutamente. E aí ele diz, mas eu tenho um pai. E lá os trabalhadores do meu pai sempre têm o que comer. Então, quer saber, eu vou voltar para lá e eu vou dizer, olha, pequei contra o céu e diante de ti, pequei, não sou considerado filho, mas me aceito como um dos trabalhadores. E aí ele foi. Veja que ele não admite que ele pecou contra o pai, mas só contra Deus. E aí ele vai. E ele vinha de longe. Eu gosto desse teatro, quando a gente faz do impacto. Não fizemos mais, mas nós fazíamos do Impacto Kids. Gosto disso. E o pai olha de longe o avistou. De longe. E compadecido, com paixão, ele saiu correndo, o abraçou e o beijou. Não foi o filho que correu, foi o pai que correu. O pai correu por alguns motivos. Primeiro, é sempre o pai que quer conversar com você. É o pai que vai ao seu encontro. É Jesus quem veio para o seu encontro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você precisa entender aqui, porque na lei dizia que quem gastava os bens de seu pai dissolutamente poderia ser apedrejado. E aquele pai amava demais o seu filho para ele ser apedrejado. E ele sai correndo ao encontro, e o filho, ele não saiu, não é o filho que corre, é o pai que correu ao encontro. E o abraçou e beijou. No original, beijou muito. E o filho lhe disse, pai, diga comigo, pai. Pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo o anel no dedo, sandálias nos pés, trazei, matar o novilho cevado, vamos comemorar, vamos comer e regozijar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a fazer festa. Então deixa eu te falar um negócio, presta atenção. Vi, vem para cá. Cadê o Vi? Te achei, Vi. Vem cá. Me falaram que você queria fazer fundinho para o pastor Márcio. Fiquei sabendo. Você está perdoado, tá? Eu sei. Eu ouvi a palavra do pastor Márcio. Então, olha só. Deixa eu te falar alguma coisa para você entender. Esse filho, esse foi salvo pela graça. Esse é o publicano pecador que estava lá. Só que, veja bem, quando nós não conseguimos enxergar Deus como um pai amoroso, nós achamos que podemos fazer aquilo que nós queremos.
E aí então, o filho mais velho, você vê que é a continuação das parábolas. A ovelha perdida, e agora o filho mais velho, a dracma. Ele estava no campo, e ele voltou. Quando ele se aproximou, viu toda aquela festa, chamou um dos criados e perguntou. E ele informou, veio teu irmão e teu pai. Diga teu pai. Olha para o irmão do lado, diga teu pai. Você sabe o que é interessante? Presta atenção aqui, irmãos. Hoje quero te dar alguns detalhes sobre tudo isso. O criado sabia que tanto o mais velho quanto o mais novo tinha um pai amoroso. O criado sabia. Porque ele disse, teu pai. Foi teu pai. Ele deu uma festa. Teu irmão estava perdido. Voltou para casa, está são e salvo, com saúde. E o filho mais velho se indignou. Não queria entrar. Qual a indignação? Presta atenção, irmãos. Os fariseus e os publicanos aqui. Os fariseus e os escribas, perdão. Esse aí, senta com os pecadores, com os publicanos. Esse aí. Essa indignação. E aí, ele responde a seu pai. Eu quero te mostrar um detalhe aqui. O primeiro, quando ele chega e diz o seguinte, e o filho lhe disse, pai. Você repetiu pai. O filho lhe disse, 2 pontos, e ele inicia a frase dizendo, pai. O segundo, que é o mais velho, a Bíblia diz, e respondeu a seu pai. Ele não chama ele de pai. Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha a lei aqui. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Não é irmão. Ele não vê como irmão. Esse teu filho aí. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Diga comigo os teus bens. Deixa eu te falar algo. Os bens nunca deixaram de ser do pai. Nunca deixaram. O pai deu, mas os bens continuavam sendo do pai. O filho mais novo não percebeu isso. Mas o mais velho, ele entendia. Ele disse, olha, esse teu filho aqui pegou os teus bens e gastou os teus bens. Dissolutamente. E tu agora mandou matar um novilho cevado. E aí o pai responde, meu filho, veja que Deus não muda. Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Mas ele estava perdido, precisava nos alegrar e nos regozijar. Veja que o pai vê os 2 filhos com amor. Jesus agora nessa parábola, ele está mostrando que Deus é um pai amoroso. Que ele ama tanto o escriba como o fariseu. Que ele ama tanto o publicano como o pecador. E que aquele que se arrepender se torna filho, mas que ele ama profundamente. Primeiro pega aquilo que é seu, que acha que é seu, e vai gastar dissolutamente. Isso aponta para muitos filhos da graça hoje. Continua sendo filho, mas está longe do pai. Acha que a liberdade é fazer o que quer, quando quer, sem depender do pai. Gasta a sua vida dissolutamente com as coisas aqui do mundo. Continua sendo filho, mas longe. Você sabe qual é o seu bem mais precioso? Então responde. Mas tirando Jesus, é a sua vida. Na verdade, nós nem tínhamos vida.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. E Ele nos deu o maior bem, a vida. E quando nós não entendemos que nós temos um Pai amoroso, que ama, e que se importa, e que tudo é dele, é nosso, nós podemos ficar na casa, nós vamos desfrutar. Quando nós achamos que podemos fazer o que queremos, quando queremos, a hora que queremos, com a nossa vida, nós estamos gastando dissolutamente o bem mais precioso que Ele nos deu. Você sabe? Que essa eu acho que é uma das grandes perguntas para o reino. É quando nós chegarmos diante de Cristo e Ele perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez? Você não tinha vida. Eu te dei. O que você fez? Comprei carros, construí casas, ganhei muito dinheiro, tirei muitas férias. Dissolutamente. Dissolutamente. Porque não dependemos. Porque pensamos que não temos um Pai que nos ama. O segundo está dentro da casa. Nunca saiu. Serve. Mas não um pai. Serve só um Senhor. Não serve um pai. Você sabe qual é a diferença? É que quando você se vê só como um escravo e um servo, o dia que seu pai precisar, seu abandona. Você trabalha em algum lugar, e o seu patrão adoece e vai para o hospital. Você não vai dormir com ele. Não vai. Porque você é só um servo. Só isso. Mas, se você se vê como um filho amado, você vai cuidar dos interesses do seu pai. Esse filho é o escriba e o fariseu. Eles só não estão entendendo. Eles estão servindo a Deus, mas não conseguem ver Deus como pai. Quantos hoje talvez estejam na casa, serve, mas não se veem como filho. Fazem, trabalham, cansam e não desfrutam de nada do que é do Pai. A obra nunca será um peso quando você tem a revelação que é filho amado. Nunca. Se você está servindo sem ter revelação que você é filho amado, você vai cansar. Você vai parar, você vai desistir. Porque é isso que servos fazem. É isso que trabalhadores fazem. Eles cansam e trocam de emprego. Mas quando você tem a revelação que você é filho, você desfruta daquilo que é seu. Jesus estava mostrando as duas mentalidades.
do legalista, fariseu e escriba. Estava dentro da casa, mas estava perdido. E estava mostrando para o pecador e para o publicano que a graça iria salvar. Mas nas três, ele estava mostrando: eu vim aqui para revelar um novo nome de Deus, Pai. E ele deixa isso claro, porque quando ele fala a parábola, a última para concluir todas, ele diz: tantos da velha aliança, quantos da nova, que crerem, se tornarão filhos, mas precisam conhecer o Pai. A banda pode subir. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, do 14 e 17, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com nós que somos filhos. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você. Jesus mostra na parábola que é um pai amoroso. Um pai amoroso. E ele mostra, porque você precisa enxergar isso. Que é um filho da lei, que não conhece o pai. Está perdido. Serve, mas não desfruta. Há um filho da graça, que não entende que tem um pai que ama, não entende que os bens são do pai, e gasta sua vida dissolutamente. Mas ele está dizendo que tem um filho, que conhece o pai. E esse filho que conhece o pai, ele permanece, e ele desfruta de tudo que é do pai. Desfruta da presença. Eu acredito que esse foi o grande convite para o pecador, para o escriba, para o fariseu e para o publicano. Dizendo: não importa se você está perdido na casa, não importa se você está longe, tem um pai que ama você. Eu quero que vocês se coloquem de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos. Você precisa conhecer o seu pai. Com seus olhos fechados. Eu vou te fazer uma pergunta. Você precisa ser sincero em responder ao Senhor. Antes nós cantamos um louvor e nós cantamos: é inevitável, é inevitável, é inevitável, é inevitável. Ele sempre vai nos amar. É inevitável. Isso é inevitável. Ele sempre vai te amar. Seja estando na casa,
ou gastando a vida dissolutamente, sempre vai te amar, porque Ele é um Pai amoroso. Ele decidiu te amar, é inevitável. Ele vai sempre te amar. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com esse amor? Você vai desfrutar? Você vai negligenciar? Ou você vai ignorar? Filho mais velho ignorou. Filho mais novo desperdiçou por tanto tempo. Mas eu creio que o Senhor está em busca dos filhos que irão desfrutar da filiação. Não para fazerem o que querem, mas para desfrutar de tudo aquilo que é seu em Cristo Jesus. Você é filho. E hoje, o meu desejo foi só um: acender em você um desejo de conhecer teu Pai. Conhecer Deus como um Pai amoroso que Ele é. Sem condenar ninguém. Os que buscam o perdido. E ama. E durante o louvor, eu gostaria de motivar você. Só dizer: Pai, eu quero te conhecer. Só isso. Sabe que você dê liberdade para o Espírito. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir na frente, você vem. Se você quiser, sabe, dê liberdade. Mas que você tenha um profundo desejo de conhecer Deus como teu Pai. E diga: Deus, Pai, eu quero te conhecer. Talvez você está tanto tempo na casa, tanto tempo servindo, mas você ainda não o conhece como Pai. Talvez você viveu muito tempo gastando seus dias dissolutamente. Você não conheceu o Pai. Hoje, eu quero te convidar a você conhecer seu Pai. Jesus mostra que o desejo dele é se revelar para todo aquele que quer aprender. Por isso a banda pode cantar. Eu quero que você faça isso. Pastor, eu tenho tantas necessidades financeiras, familiares, de saúde. Acredite, você só precisa conhecer o Pai. Todo medo vai embora. Tudo se resolve quando você conhece o Pai. Faça isso agora. Fale com Ele.